Entrevista. No nosso quadro de entrevista, falamos justamente hoje sobre planos de saúde. Isso porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou na última sexta-feira a suspensão da venda de 38 planos de saúde oferecidos por 14 operadoras. O motivo foi o número de reclamações dos consumidores referentes à cobertura assistencial, negativas e demora no atendimento ao longo desse primeiro trimestre de 2017. A medida entra em vigor já no dia 9 de junho. O advogado especialista em direito à saúde, o Dr. Leonardo Sobral Navarro, destaca que, apesar das frequentes ações da ANS no sentido de fiscalizar as operadoras, os problemas de mau atendimento aos consumidores são persistentes. É o que vamos acompanhar agora na entrevista do repórter Pedro Scartesini. Eu recebo aqui na Rádio Justiça a participação do Dr. Leonardo Navarro, advogado especialista em direito à saúde. Ele vai repercutir conosco a suspensão por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendendo a venda de 38 planos de saúde. Dr. Leonardo Navarro, eu quero primeiramente agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, Pedro. Agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer mais essa situação para os consumidores. Muito bem, doutor Leonardo. Então já poderia contextualizar de que forma foi concluído aí pela suspensão desses planos de saúde? Vamos sim. Primeiro, quando a Agência Nacional de Saúde faz alguma atividade em prol do contribuinte, eu acho que ela é merecedora de elogio, e esses ciclos de monitoramento que ela faz a cada trimestre é uma medida muito eficaz, pois penaliza efetivamente os planos de saúde que não atendem de forma adequada os seus consumidores. Então, esse ciclo de monitoramento, que é o programa de monitoramento do primeiro trimestre de 2017, analisou aí mais de 14 mil reclamações. Essas reclamações são aquelas que são feitas diretamente pelos consumidores, diretamente no site ou pelo atendimento de telefone da ANS. Essas reclamações foram filtradas, porque foram excluídas algumas de planos que já estão sob intervenção e outros tipos de planos que já têm alguma fiscalização da ANS, e restaram 12.360 reclamações que foram transformadas em um documento, em um processo chamado NIP, dentro da ANS, que é a Notificação de Intermediação Preliminar. Ou seja, o consumidor faz a reclamação, a ANS filtra, e entendendo plausível a reclamação, a ANS gera essa NIP. E essa NIP ela é enviada ao plano de saúde, concedendo aí um prazo para solução do problema ou que esclareça o motivo daquela negativa ou daquela demora. Se a operadora não atender a NIP, o que acontece? Essa NIP pode ser enviada, inclusive, para um departamento da ANS de fiscalização, e a operadora pode ser multada. Então, esse é mais ou menos o caminho que acontece quando o consumidor faz uma reclamação na ANS, ou seja, a reclamação não é em vão. Talvez o consumidor fique insatisfeito naquele momento, porque não teve a prestação imediata, mas a reclamação não é em vão. Então, a gente observa que essa atitude da agência reguladora parte de uma quantidade expressiva de reclamações no mesmo sentido, corroborando ali com a necessidade de intervenção. É nesse sentido, então? Exatamente. Primeiro, nós temos que contextualizar também, Pedro, que a crescente no número de reclamação, ela é evidente, tá? Há mais de 3 anos, as reclamações contra os planos de saúde subiram de uma maneira exponencial. Seja reclamações administrativas perante a ANS ou reclamações no judiciário. Isso é um fato e é incontestável. Isso coloca em xeque, na verdade, a prestação de serviços de diversas operadoras. E isso também, Pedro, demonstra para o consumidor que ele precisa ficar atento aos seus direitos. Ou o consumidor também passa a exercer o seu direito, ou as operadoras não serão nunca penalizadas. Isso é muito importante destacar. E, doutor Leonardo Navarro, essa suspensão de 38 planos de saúde
o senhor até me desculpa esse tipo de pergunta, mas isso se refere a empresas, 38 empresas, ou são 38 tipos de plano? Por exemplo, cada empresa ali pode ter X opções de plano, então esses planos bloqueados, eles inviabilizam a empresa de colocar no mercado outras modalidades, ou é exclusivamente para cada tipo de situação? Isso, vamos lá. Essa pergunta não é descabida não, Pedro, muito pelo contrário, é super importante. Na verdade, foram penalizadas diretamente 14 operadoras de saúde. E dentro dessas operadoras, 38 planos, tá? Então, eu vou dar um exemplo, sem nenhum tipo de demérito aos outros planos de saúde, mas vamos lá. Por exemplo, a Caixa Seguradora Especializada em Saúde. Dela foram suspensos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planos dessa operadora. Tá? Então, só da Caixa, 10 planos. De um outro plano, por exemplo, União Médica Cooperativa de Trabalho de Feira de Santana, na Bahia, 2 planos de saúde. Tá? Vamos aleatoriamente aqui pegar um outro aqui. A Caixa de Assistência do Banco do Brasil, 1 plano de saúde, o Caci Família. Então, o que é isso? A ANS, ela pune diretamente o plano de saúde, restringindo a venda daquele produto disponibilizado pelo plano de saúde que teve as reclamações, entendeu? Certo, mas ele não corre também ali, o consumidor, no caso, não corre o risco de ficar sem a informação, por exemplo, mudou a nomenclatura, ou então inseriu alguma cláusula, ou foi retirada e já mudando, configurando-se uma nova modalidade, aquilo ali não causaria algum tipo de dúvida? Vamos lá, Pedro, essa também é uma... Eu vou usar o termo, parece um termo jocoso, mas infelizmente é isso. Isso é uma grande jogada das operadoras de saúde. No momento em que ela tem um produto suspenso, um produto que está sendo vendido, ele passa a ser suspenso, o que muitas operadoras fazem? Imediatamente alteram o nome, mas mantêm as características. Um exemplo muito falado, e eu repito, é usado por diversos outros advogados na área, é o seguinte: a operadora X possui um plano de saúde chamado Diamante, e ela tem a suspensão desse plano, ela pega e altera o nome por Rubi. Então, isso é muito comum que aconteça. E por isso que eu sempre destaco, o consumidor precisa ficar atento. Agora, outra coisa muito importante, a suspensão é para a venda do plano. As pessoas, os consumidores que integram determinado produto que teve a venda suspensa, não podem ter restrição ao atendimento. Venda suspensa não significa restrição ao atendimento. O atendimento precisa continuar a ser prestado. Senão, novamente, a empresa vai sofrer a denúncia do consumidor e ações da ANS e do Judiciário. Agora, doutor Leonardo Navarro, advogado especialista em direito à saúde, a pessoa que está aí procurando um plano de saúde, o consumidor que está fazendo a pesquisa, ele tem acesso a esse rol de planos suspensos, ele pode comparar essa listagem com outras, vamos falar assim, se tiver algum desatualizado, ele fazer aquela comparação de quem se manteve na lista, de quem saiu, procurar outros meios de verificar se aquelas empresas e aqueles planos são confiáveis? Sim, sim. Isso hoje é bem fácil, inclusive, de procurar essa informação. Pedro, primeiro, eu sempre aconselho que aquela pessoa que quer um plano de saúde, primeiro tenha a orientação de um corretor devidamente credenciado. E mesmo com as informações que esse corretor prestar, acesse o site da ANS. Por quê? O site da ANS hoje, ela tem um link específico chamado Espaço do Consumidor. Dentro do site da ANS, então ans.gov.br, procure o link Espaço do Consumidor. Dentro desse espaço, ele vai ter todas as informações relativas ao plano de saúde, inclusive acesso ao programa Qualis, que é um programa de qualificação dos planos de saúde. Ele vai saber ali quais os planos que foram punidos, quais os produtos desses planos. Ele tem acesso também a um índice de reclamações daquela operadora e do produto específico. Então, por exemplo, ele está contratando um plano de saúde chamado Rubi da operadora X. Ele pode verificar o índice de reclamação da operadora e deste produto dentro do site da ANS. Então, hoje, consulte um corretor, pegue informações,
e também vá ao site da ANS e verifique, faça sua pesquisa, porque de nada adianta você contratar um plano que tem um índice de reclamação altíssimo ou que já teve punições efetivadas pela ANS. Doutor, só para a gente finalizar, eu queria saber se essa suspensão por parte da ANS coibindo aí, interrompendo a comercialização dessas modalidades de planos de saúde, essas operadoras também elas são passíveis de receber algum tipo de multa ou sanção? Se positivo, poderia explicar? Vamos lá. Essa medida ela é considerada medida preventiva, né? Ou seja, uma penalidade sem nenhum tipo de ônus até o novo ciclo, ou seja, até o ciclo agora do terceiro trimestre, né? Só que, se continuar reclamações incidirem sobre o mesmo produto das mesmas operadoras, sim, é passível de receber uma multa administrativa pela ANS em torno de 80 a 250 mil reais. Muito bem, esse foi o Dr. Leonardo Navarro, advogado especialista em direito à saúde, que repercutiu conosco aí a suspensão lá por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para a venda de 38 planos de saúde. Dr. Leonardo Navarro, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Pedro, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, espero ter esclarecido alguns pontos aí que o consumidor tem dúvida. Defenda seus direitos.